Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Muitos assuntos hoje para serem debatidos, não é? Claro que a gente vai fazer o desdobramento do caso da Marina Rui Barbosa. Na verdade, o caso fica com o nome dela, mas quem provocou tudo foi o Zé Loreto. E daqui a pouquinho a gente reúne os nossos colunistas, o Vladimir Alves, o Thiago Rocha, o Felipe Campos, o Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro, lá do Carioca, do nosso programa, e muitas informações. Aliás, vou começar nossa primeira página falando a esse respeito, porque ainda, né, a gente espera que até o final dessa semana, que já é amanhã, esse caso já tenha sido totalmente esgotado, não venha mais nenhuma informação e a gente não precise mais ficar falando dessa história da traição do José Loreto. A coisa pode sim se encaminhar já para o encerramento, não se sabe se final feliz ou não, se reconciliação ou não, mas pelo menos ele se manifestou, fez um textão, arrependimento, pediu perdão, falou que não podia citar nomes, não é? Mas disse que não houve nenhuma traição consumada, que nada rolou, na verdade. Enfim, daqui a pouco a gente lê para vocês, acho que mais da metade do Brasil já conhece esse texto, mas ele causa muita polêmica. Uma amiga, inclusive comadre, não é, da Marina Rui Barbosa, a Luma Costa, foi para cima dessa publicação do José Loreto. Contudo, eu dei muita razão para ela, porque ele começa dizendo: eu errei mesmo, eu manchei seu nome, falando o nome da Débora Nascimento, que não está manchado coisa nenhuma, né, gente? Se tem nome manchado, eu acho tão feio isso, tão reacionário, é o dele, no meio dessa história toda, que provocou esse fuzuê todo com um comportamento imaturo e inadequado. Tanto inadequado na sua vida pessoal, tanto como inadequado na sua vida profissional. Misturou as duas coisas, explodiu. Essa mistura realmente, né, é nitroglicerina pura. E foi o que aconteceu. Então ele pede desculpas para Débora, mas em momento algum ele pede desculpas para Marina Rui Barbosa. Quando na verdade agora se sabe a informação do momento que ele deu em cima da Marina, que ele estava cantando a Marina Rui Barbosa, que vinha fugindo do assédio dele. Por quê? Porque não queria, né, nenhum tipo de problema com aquele parceiro de cenas românticas, inclusive, né? Porque já se sabia que a Luz ia ficar com o Júnior durante um bom tempo da história, até o final do Sétimo Guardião, aí quando ela deve terminar mesmo com o amor da vida dela, que é o Gabriel, é o personagem do Bruno Galhaço. Então, você é educada, né, você sai pela tangente sem querer ofender, tentando manter um clima de trabalho mais pacífico, mas a coisa foi ficando mais pesada. E assim, é tão imaturo o comportamento, na minha opinião. Eu já vi homens dizendo outras coisas. Ai, tá vendo? Ela estava envolvida mesmo, ela tem culpa no cartório mesmo, e a menina não fez absolutamente nada a tentar fugir de uma maneira educada, sem atrito, de um assédio, né? De uma cantada, vamos dizer assim, não chega a ser um assédio naquela coisa. E ele, por não ter sido correspondido, ele faz questão de ignorar, ele alimenta a suspeita sobre o comportamento da Marina Rui Barbosa, ele não alivia para ela em momento algum, ele não teve a dignidade de pedir desculpas quando nessa história, não é, fora a parte pessoal do casamento, ela também saiu tão prejudicada e mais exposta ainda do que a própria mulher dele, do que a própria Débora Nascimento, porque a Débora é a mulher, ela é que passa por essa situação tristíssima de ter que encarar um final de casamento, que pode ser que se reverta ainda essa situação, e a Marina ficou como a vilã da história. Então ela que é casada e está namorando um cara casado e teve a história do beijo, essa coisa toda, quando a menina não fez absolutamente nada, quando ela que foi colocada numa situação extremamente incômoda, e as mulheres que já passaram por isso sabem como isso é problemático, como você se equilibra sobre o fio da navalha. É muito difícil, e ainda mais com essa exposição, como a gente diz, eles formam um casal da novela do horário nobre da maior rede de TV do país. Então não era fácil. E ela está casada, ela está bem casada, também não queria, né, nenhum problema nessa área, e virou o bolo que virou. Então, na hora, antes disso, ele já deveria ter se pronunciado
e dito que não tinha nada a ver com a sua colega de cena, dizer que não tinha nada a ver com a Marina Rui Barbosa. Quer ser cavalheiro, entre aspas, e dizer que não pode citar nomes? Ok, não precisa citar nomes mesmo, ele tem que se entender com a mulher dele. Quer fazer um pedido de desculpas público? Acho que realmente a Débora merece, porque ela foi extremamente exposta, né? Aí todo mundo analisando a vida dela, tentando adivinhar a reação dela, como ela está reagindo a essa situação de verdade mesmo. Quem sabe é o Alessandro Lobianco, e daqui a pouco vai entrar direto do Rio de Janeiro e vai contar esse lado da história pra gente, tá? Mas então, ela ficou aí no olho do furacão. Agora, pra ela, como mãe da filha dele, ele vem e pede desculpas, tinha que ter feito isso mesmo. Embora, né, botar a tranca depois que a porta foi arrombada. Agora, pra Marina, como homem, não é? Ele tinha que ter feito isso. Como marido, ele fez lá, tentou remendar a história. Agora, para Marina, como homem, como colega de profissão, como artista que trabalha diretamente com ela, ele tinha que ter feito isso sim. Aí eu lamento dizer, mas o Zé Loreto foi extremamente covarde, omisso, e que para mim isso se deve ao fato de não ter conseguido sucesso nessa cantada, né? Nesse lance de ter dado em cima da menina, que não quis corresponder. Isso fica muito claro para as pessoas que viram essas mensagens, para quem a Débora mostrou, como é o enredo que está confuso na cabeça do público. Daqui a pouco a gente vai também falar para vocês, porque são duas histórias, na verdade. Ah, a Débora descobriu pelo celular. Ah, então não teve a história do beijo no camarim. As duas coisas existiram. Ah, não teve uma colega que viu e foi contar. Teve tudo isso sim, mas é o quê? O Loreto, ele estava atirando em todas as direções. Ele virou franco atirador. Ele estava dando em cima da Marina, que não correspondeu, e ele estava sendo bem sucedido com algumas outras pessoas ali, né, em que aconteceu essa história do beijo, que foi visto, que foi contado por uma outra figura que já tinha bronca da Marina e que foi contar para Débora, e ela diz, o único jeito de saber de verdade é fuçando no celular dele. Fuçou no celular dele, viu as mensagens, mas mensagens em que ele dirigia a Marina e que ela tentava sair fora, sair pela tangente, e foi isso. Mas assim, nem prestaram atenção às mais malvadinhas, despeitadinhas, invejosinhas, e saíram disparando, viram o nome da Marina, tiraram do contexto e jogaram no ventilador. E foi isso que virou o bolo que virou. Então é muito legal saber que o marido está do lado dela, que a sogra, a Vera Negrão, agora veio a público, tem um Instagram privado, mas postou publicamente que ama essa nora, que confia que eles estão todos juntos numa situação como essa, e é assim que tem que ser, porque o relacionamento ele tem que ser baseado na confiança, E desse lado da Marina é exatamente isso que acontece. O Zé Loreto, numa molecagem, e dizer molecagem não quer diminuir, falar coisa de criança, não é isso. Molecagem no sentido da falta de noção, de responsabilidade mesmo, de mexer numa situação tão complicada. Que comportamento é esse? Se está escalado por uma novela da maior importância, não interessa se está sendo um estouro, se não está sendo um estouro, e você vai lá para trabalhar ou você vai lá para esculhambar, para bagunçar, para pensar que você está numa balada. Aquilo é trabalho, não é balada, meu. E mesmo se fosse balada, ali não seria o comportamento que você teria que ter, tendo um compromisso, Sendo casado, tendo uma filhinha, ou seja, ele saiu do esquadro da pior maneira possível, porque ele acabou expondo muita gente, inclusive quem não estava querendo participar e não participou dessa festinha de embalo sentimental que ele promoveu aí com colegas dentro da própria emissora. Então, esse comportamento é condenável, mas é extremamente condenável. Essa é uma pancada que ele está levando, e muito bem feito, porque isso pode ajudar o Zé Loreto a crescer, a amadurecer, a entender que ele fez tudo torto, tudo de ponta cabeça. Se você quer sair por aí paquerando todas as mulheres, pegando quem você quiser, ok, não casa.
né? Ou então, se está nessa, separa civilizadamente, num diálogo franco, sincero, uma situação onde se coloca os pingos nos is, cada um vai para o seu lado. Agora, querer ficar tudo na mesma caixa, aí não dá mesmo. Aí a caixa explode, que foi exatamente o que aconteceu. Aí o que acontece? Não é? Ele fica mal diante do público, a imagem dele está toda chamuscada, para não dizer queimada mesmo. Eu acho que ajuda, sim, o pedido de desculpas, porque ele ainda é temperado com um pouco de romantismo, de vitimização, né? Que a gente espera que de repente ele possa até estar sentindo as coisas dessa maneira em função de tudo que essa situação provocou e que isso leve a amadurecer realmente e a se tornar um profissional responsável, porque ele é um profissional de talento, mas responsabilidade com o trabalho ele não demonstrou, senão ele não faria essa zona que ele fez aí nos bastidores, né? E que ele possa, principalmente, antes de tudo, se tornar um homem para valer, se tornar um homem com H e realmente parar de faltar com a sua obrigação, porque é uma obrigação moral, é uma questão de dignidade, fazer publicamente um pedido de desculpas para Marina Rui Barbosa. E disso ele fugiu desde o começo. Ele preferiu deixar a dúvida no ar, ele preferiu ver a menina ser detonada nas redes sociais do que chegar e falar, gente, deixa a Marina em paz. Gente, ela não tem nada a ver com essa história, isso é comigo, né? Não vou citar nome das outras pessoas, o que é um gesto de muita discrição e até certo cavalheirismo. E pronto, e se entende com a mulher dele, deixa o pedido de desculpa só para Débora Nascimento. Mas ele não fez e ainda no comunicado a coisa fica nublada em relação à Marina. Isso eu acho de uma indignidade total. Então tem que começar a consertar isso. Está a fim de voltar, de reconquistar a mulher, de, não, eu não quero perder meu casamento. Vai lá, vai à luta, né? Mas vai à luta de uma maneira sincera, franca, olho no olho, ver aquilo que falhou ou o que estava realmente motivando esse comportamento tão adolescente, né? E começa a trabalhar com isso e aposta nessa relação, traz sua mulher de volta, tenta resgatar a confiança dela, retoma a sua família, por que não? Eu não acho, e ontem eu até disse isso aqui, que traição possa definitivamente acabar com uma relação. Às vezes não, às vezes recicla essa relação, não que seja uma experiência boa, né? Que as pessoas queiram ter na vida para poder amadurecer. Eu nem acredito no amadurecimento apenas pela dor. Eu não gosto de ver dessa visão cristã, vamos dizer assim, no sentido de é através do sofrimento da dor que você evolui, que você paga todos os seus pecados. Não gosto disso, não gosto. Eu acho que dá para fazer de uma maneira consciente, de uma maneira de coração, querendo realmente acertar, querendo realmente, né, se entender e poder ver por que se colocava numa situação como essa, que de repente pode degringolar até numa não escalação dele para um outro trabalho importante, apesar dele já ter demonstrado todo o talento que ele tem, né, em minisséries, inclusive, que ele fez. Então, a autocrítica é importante, autoconhecimento é fundamental, sinceridade em reconhecer o erro e se colocar com humildade diante do outro que você ama, e tentar resgatar aquilo que foi quebrado. Fica marca, fica cicatriz? Claro que vai ficar. Isso não há dúvida, mas são marcas que podem ser de crescimento de verdade. O casamento pode ser retomado em outras bases, com os dois muito mais amadurecidos e mais conscientes do que eles querem de um relacionamento, né? E a Débora do que ela quer desse marido e o que ele quer dessa mulher. Porque ele está realmente querendo festa, né? Festa quando o relacionamento inclui compromisso. Não aquele compromisso pesado, aquela coisa severa. Não, você tem que estar com alguém nesse relacionamento onde exista prazer, alegria, vontade de estar, que seja coisa positiva para a sua vida ou a mais positiva da sua vida durante a fase em que você estiver com aquela pessoa. Da maneira como ele está encarando, virou esculhambação, virou bagunça, virou falta de consideração, falta de respeito, né? Virou falta de dignidade em vários aspectos, como esse de não saber pedir desculpas públicas à colega. Então, tudo isso tem que ser revisto. Precisa de um tempo agora para assentar a poeira, né? Ver como é que vai ficar, que isso não afete o trabalho. É difícil a partir do momento que ele não se desculpa com a sua colega, mas a Marina, acredito, ela é profissional o suficiente para segurar mais essa barra, duas, né? Ser colocada na história e não ser tirada dela. Isso poderia ter sido feito.
Então é muito complicado. E vamos esperar aí, tomara, eu acho muito legal que de repente eles consigam superar tudo isso e retomar o casamento muito mais amadurecidos e que seja uma relação muito legal para eles, que eles possam criar juntos a filha. Se não puder, que eles também tenham uma separação às claras, bem embasada, que isso não afete nunca o papel de pai e de mãe, relacionamento de pai e de mãe de uma criança. Então, existem várias saídas nesse mundo, gente, para situações que não nos convenham mais, que a gente veja que não quer mais, tanto se não quer mais como se quiser resgatar, desde que tudo isso seja feito com muita sinceridade, com realmente vontade e disposição de consertar o que estava errado, de retomar aquilo que foi quebrado e tentar colar os pedacinhos e quem sabe fazer um vaso muito mais bonito do que era antes, a gente nunca sabe. O nosso papel aqui, ele é ingrato nesse sentido, de você ter que ficar falando de coisas que são da vida dos outros, mas não são dos outros que são nossos vizinhos ou que trabalham aqui com a gente, são daqueles que o público conhece. E o público do Brasil inteiro quer saber, acompanha, torce sempre para que as histórias sejam bem bonitas. O pessoal gosta de novela ficção e gosta de novela da vida real, mas sempre esperando um final feliz. Ninguém quer que as coisas terminem de uma maneira triste, né, que deixe todo mundo magoado, que deixe as pessoas às vezes até com trauma de amor pro resto da vida. Ninguém torce para isso não. As pessoas querem coisas boas, porque isso traz esperança para todo mundo, de ter um casamento feliz, de ter um relacionamento de amor legal. Então, quando a gente vê um caso desse, a gente tem que falar, porque é desdobramento em cima de desdobramento. Eu acho legal, porque vira mesmo um papo sobre amor, relacionamento, casamento, fidelidade, traição, essas coisas que fazem parte da vida de todos nós. Nesse ponto é positivo. Agora, a gente também tem que apontar, vendo de fora sempre é mais objetivo, fica até mais frio, mas é assim a perspectiva que a gente tem, né? Aí a gente tem que falar, olha, na minha opinião é isso, na opinião do Tiago é aquilo, na opinião do Felipe é outro, o Vlad está aqui, tem um outro olhar sobre a situação e com isso a gente vai cruzando tendências, maneiras de encarar de várias pessoas que estão nos assistindo, que podem se identificar com as nossas opiniões ou não, mas isso não é importante. Importante é se pensar sobre o assunto. Cada um vai chegar à sua própria conclusão e pensar sobre amor, e pensar sobre relacionamento, e pensar sobre união, sobre filho, papel de marido, mulher, amor, essa coisa toda, é sempre uma lição de vida. Então a gente espera tirar de todo esse bololô que o seu Zé Loreto aí provocou, uma coisa positiva para todo mundo, né? Em termos de público, mas principalmente para a vida deles. Fiquem juntos ou separados, mas que saiam dessa mais amadurecidos e com mais aí fé na vida, porque isso também não é o final definitivo. Vamos para esse texto dele, que foi o texto que ontem balançou todo mundo. Estava todo mundo cobrando, ontem à tarde nós cobramos também, que o José Loreto se manifestasse. Ele foi fazer isso à noite, com um textão danado, onde ele começa meio melodramático, meio novela mexicana, mas depois ele vai colocando algumas coisas do sentimento dele que eu acredito que sejam muito verdadeiros. Então vamos lá, olha. Ele começa dizendo, e com a foto de um par de alianças, né? Eu achei muito bonita essa foto, muito bonita essa ilustração. E ele diz assim, errei sim, manchei o teu nome. Ó, bem direito de nascer isso, né? Débora, você tem todas as razões para estar magoada comigo. Te dei motivos, indícios, diria que até provas que eu mesmo, se estivesse no seu lugar, diria que são inquestionáveis. Mas a vida real, às vezes, surpreende até as vidas de novela. A realidade é cruel, tem consequências e verdades que não agradam à audiência. Na realidade do meu momento, preciso te dizer que não fui legal com você. Cruzei, deixa eu ver onde foi. Fronteiras. Aí, onde está? Segunda linha. Segunda linha, cruzei fronteiras emocionais que hoje me arrependo profundamente. Não quero dar nomes, não posso fazê-lo, nem deve, né, Zé? E também acredito que o reconhecimento de nossas falhas é um processo individual e intransferível no que ele está certíssimo. Sem contar que, apesar das evidências, eu te juro que nada aconteceu. Sei que é difícil de acreditar, mas nem sempre a verdade é translúcida. Eu peço perdão a você e a nossa filha antes de quaisquer outras pessoas, pois vocês foram, vamos ver,
as verdadeiras vítimas da minha hesitação. Eu peço desculpas a todas as pessoas que, de alguma maneira, foram envolvidas nesse espetáculo público que eu causei. Peço desculpas ao público que sempre me prestigiou por desapontá-lo. Peço desculpas a todas as mulheres que se sentiram ofendidas por essa situação. Eu peço a todos que, neste momento, me deem a oportunidade de reencontrar o silêncio necessário para que a gente possa voltar a se ouvir, né? Peço ao universo que me ajude a te reconquistar, meu amor, diz aí o Zé Loreto. E quando ele fala para Débora, meu amor, aí você vê como o laço ainda pode existir, mas como ele perdeu a noção do que realmente isso significa na vida de uma pessoa e o que isso exige de você sentimentalmente, emocionalmente, psicologicamente, de posicionamento seu no mundo, né? Ele bagunçou tudo, ele misturou todas as sintonias e agora ele mesmo diz, e isso é verdadeiro, você precisa de um silêncio, você precisa de um tempo para ficar só com você e tentar entender o que aconteceu. Acho que uma terapia vai bem, ajuda a puxar o fio da meada, não é? E vai enrolando de novo numa ordem que pode te deixar mais leve, mais consciente, vendo toda a situação com muito mais nitidez e lucidez e a partir daí recomeçar ou em direção ao que você quer, que seria reconstruir o seu casamento, a reconciliação com a mulher que você diz que ama, ou então partir para uma outra etapa da sua vida, um novo ciclo, em que você se sinta daqui a um tempo, quem sabe, mais preparado para viver com muita responsabilidade uma experiência de amor para valer, de construir uma família com tudo aquilo de compromisso com você mesmo, com o seu coração, que esse tipo de coisa exige, senão não precisa viver nesse molde. Crie um seu particular que te faça feliz, mas que também não prejudique as outras pessoas. Não se brinca com o sentimento de ninguém. Isso não é uma brincadeira, né? Brincar com a vida é uma coisa muito saudável. Agora, quando isso parte para a irresponsabilidade, não leva em consideração quem está em volta, aí sim fica muito complicado. E eu acho que eu já falei demais, não sei quanto eu vou cobrar pela sessão, mas... Vladimir Alves, rapidinho, antes da gente chamar o Alessandro Lobianco, que tem boas informações sobre essa história ainda, é esse primeiro impacto do texto dele, o que deixa para você? Muitas pessoas escreveram lá através das redes sociais, no meu Instagram, eu também concordo, que faltou uma frase explícita, eu te amo. Você acha? Para deixar estampado. Você, meu amor, eu acho que essa mas frase... acho que o eu te amo tem um significado maior. Sim. Como falar só meu amor, mas bom, tá. É uma questão que todo mundo acabou tocando aí com relação a essa publicação. Por conta disso surgiram também outras especulações, as pessoas falando quem é, quem não é, deixa de ser, teve ou não teve, mas assim, eu acho que o fundamental teria sido ele falar, pedir perdão, pedir desculpas por ter colocado o nome da Marina Rui Barbosa em todo esse imbróglio. E como ele falou que ele vai ficar calado, eu acho que ele ficou devendo. Sim, fica calado em relação a que ele está beijando no camarim, a todas as outras que fizeram essa fofocaiada danada, e que o público até já está sabendo mesmo, mas em relação à Marina não podia se omitir, não. Aí agora cabe a Débora Nascimento confiar novamente ou no não. marido. Tá certo, Thiago Rocha. Olha, Sônia, há muito tempo, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas há muito tempo não tem um caso de repercussão tão grande desse jeito. Eu estava comentando isso aqui ontem. Em se tratando de... Saio de casa para ir para academia, olha, sem brincadeira, hoje eu fui parado no mínimo 20 vezes, Quem porque é? as pessoas queriam saber. Todo mundo quer o nome. E eu não vou ser leviano de falar absolutamente para ninguém. Não. E também não vou escrever na internet, mesmo as pessoas pedindo, querendo saber, porque essa não é obrigação nossa. Sim. Essa é obrigação de quem fez ser justo o suficiente e começar a separar o joio do trigo. Sim. Gostei que o Zé se manifestou. Achei, tinha que fazer isso. Né? Achei tinha que fazer isso. Que não tinha mais jeito. Até porque uma informação minha agora, lá na Rede Globo, já se cogita tirar o personagem dele da novela. O Júnior parece que vai sumir e aí a história vai ter um outro contorno. Então, ele já está percebendo que não afetou só a vida particular dele. Tem consequências sérias na vida profissional dele. Ele misturou as duas coisas. Agora, precisava dar uma... pelo menos começar a tirar as pessoas, porque desse jeito
Tá o elenco quase todo da novela. Porque a fulana, Beltrano, Ciclano... Não, tá rachado o elenco da novela. Tem quem apoia o Zé Loreto, não apoia a Marina, coitada. E quem está defendendo a Marina, claro que é contra a atitude do Zé Loreto, embora não discrimine dessa maneira, não está com o dedo no nariz dele. Está só questionando o pedido de desculpas que não veio, né? E a Débora Nascimento, de acordo com uma fonte minha, está muito incomodada com essa história, de muita gente estar envolvida e não ter culpa no cartório. E ela estuda começar a desmentir, na verdade, não falar quem é, mas falar, olha, essa não está e vai tirando essas pessoas fora. Ela devia ter feito, mas assim, ela poderia também ter feito isso desde o começo e não fez, mas a gente, no caso da Débora, coloca na conta do choque, do impacto, do momento, né, emocional tão delicado que ela estava vivendo com essa história. Felipe, antes de eu chamar o Alessandro... Boa tarde, Sônia, boa tarde para vocês. Toda essa história e esse pronunciamento do Zé Loreto, que eu acredito também que tenha muita verdade, tudo isso vem de encontro também com uma reunião que ele teve ontem à tarde na Rede Globo, que inclusive ele saiu chorando. Não foi ontem à tarde, foi anteontem, foi no dia da festa. Isso, no dia da festa. Acontece o seguinte, a Mônica Albuquerque escalou um diretor para chamar ele e conversar com ele. E disse o seguinte, ou você arruma essa caca que você fez, ou literalmente você nunca mais coloca os pés na Rede Globo de televisão. Porque a dimensão que tomou isso, né? Ninguém se fala de Big Brother, ninguém fala da novela, ninguém fala de absolutamente nada. Parece final de novela, quem matou o Odete Brasil. Eu acho que assim, não chega a ser o que foi, mas depois do caso Zé Maier, o mais comentado agora é esse. E aí, Sônia, vem justamente de frente. Ele veio, eu acho que veio no momento, agora sim, ele tomou a atitude de homem e se jogou no olho do furacão, entendeu? Eu só acho que ele poderia ter sido um pouco mais incisivo e ter literalmente já limpado a barra da Marina Rui Barbosa dessa história, sabe? Porque ele é homem, né? Ele precisa compor com esse papel da mesma forma como a Marina está cumprindo com o papel dela de mulher, né? Então eu acho que que vale a pena essa transparência. Agora sobre eles voltarem ou não, né? Essa é a segunda parte da nossa discussão. Vamos ouvir o Lobianco e aí você fala em relação a isso. Muito boa tarde, Alessandro Lobianco. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos aí na mesa. Olha, eu me sinto extremamente confortável de iniciar as informações que eu tenho depois do que o Thiago falou, confirmando o que chegou para mim também, de que o personagem dele pode ser retirado da novela. E aí eu vou complementar essa informação com o Thiago com uma informação que chegou para mim, o porquê que o personagem dele pode ser retirado da novela, Sônia, e como isso interferiu no pronunciamento que ele fez à noite. Depois que teve essa reunião anteontem entre a Marina e o Loreto e o Papinha, que a Marina optou por passar ao Aguinaldo que não seria necessário cortar cena nenhuma da novela, houve uma gravação. E nessa gravação, na hora ali da atuação entre a Marina e o Loreto, a Marina, ela não estava mais naquela postura que ela tinha antigamente, de brincar, ser amiga. Ela estava numa postura dura de apenas gravar sem dar confiança para mais ou para menos, para absolutamente nada. E o Loreto estranhou. E na hora que isso estava ocorrendo, o Loreto teria falado a seguinte frase: eu não vou conseguir, eu não estou conseguindo. E a Marina ficou extremamente chateada porque ela estava relevando tudo isso para estar ali gravando, colocando a honra dela ali acima de tudo, o trabalho acima de tudo, para ainda ter que escutar isso do Loreto. E que ali foi a primeira vez que a Marina teria perdido a paciência e ter falado, então vai para aquele lugar. E saiu. Então o que eu soube isso chegou... é que ela olhou para ele e falou, tipo, vou falar só em inglês, fuck you. Né? Foi exatamente isso. Fuck you. Exatamente. Que delícia, né? Fala, Alessandro. Pois é, e aí isso foi passado ao Aguinaldo que, olha, a questão não é nem mais da parte da Marina, a questão é que tá pesado e tá constrangedor pro próprio Loreto, que não tá sabendo nem lidar com a cagada que ele fez. E o que chegou para mim, Sônia? Que depois que isso aconteceu, o Loreto teria
ligado para um amigo e ter falado assim, o que eu faço? O que está acontecendo na minha vida? Eu estou perdendo minha mulher e eu estou perdendo agora minha capacidade de trabalho. E esse amigo teria orientado o Loreto na seguinte questão: se eu fosse você, então, eu me posicionava, porque além de você perder a sua mulher, perder a convivência com a sua filha, perder sua capacidade idônea de trabalho, você vai perder amizades. Você vai perder amizades e uma delas você já viu que acabou de perder. E aí o Loreto teria optado por fazer esse pronunciamento. Agora, o que essa fonte me traz, Sônia, é que a Débora está um pouco balançada para voltar, mas não é por causa dessa mensagem de ontem, não. É porque o Loreto já está uma semana batendo na porta dela. Que essa mensagem de ontem, para Débora, não acrescenta novidade alguma, porque é o que ele está falando para ela desde o início. Não aconteceu nada, não aconteceu nada, não aconteceu nada, e o que está pegando é porque ela sabe que algo aconteceu. Agora, o que aconteceu, ela já está começando a duvidar, e eu tenho detalhes também o porquê disso, Sônia. Tá certo. E olha, Caramba. e o Alessandro aí no calor do momento acabou falando um palavrãozinho que a gente fala muito. Perdão. E você não percebeu, você foi no embalo e falou. A gente só está explicando que foi no calor da descrição da coisa que realmente está muito, né, muito envolvendo todo mundo aí. Diga, e que dúvida é essa agora? Pois houve já uma explicação já que para mim coloca a última peça que eu precisava no quebra-cabeça para saber que não há nada mais se explicar. A Luma Costa já tinha feito essa postagem falando que a Marina estava recebendo mensagens e que essa coisa de ter mensagem de celular do Zé para ela, isso estava partindo do Zé. Pois bem, Sônia, ontem eu conversei, e isso é muito importante, com uma amiga desse grupinho da discórdia, que inclusive, num determinado momento, se posicionou pela discórdia e agora voltou atrás. Viu que o que foi passado para ela e para Débora não é bem assim. O que acontece, Sônia? O que essa amiga conta é que, de fato, houve uma traição. Sim. Houve uma traição e a esposa de um galã que está na novela ficou sabendo dessa traição. Sim. Eu não consegui saber como essa esposa ficou sabendo, porque, segundo essa amiga, essa esposa quis preservar ao máximo a fonte. Inclusive, nega com todas as forças que o marido que contou para ela. Ela diz que ficou sabendo isso de uma outra fonte. E levou essa questão para Débora. Olha, Débora, seu marido está te traindo, o que está rolando nos bastidores é que ele está saindo com uma pessoa, inclusive estaria te traindo no próprio set de filmagem. Meu. Agora, pesado, onde né? entra, Sônia, o celular nessa história? Sim. Se a Dedo Duro já tivesse o nome, ela já teria falado de primeira. Claro. É fulano de tal. Então, ela não sabia ainda quem era. E essa amiga conta que numa dessas reuniões, a Débora teria falado: meu Deus, como eu vou descobrir quem é? Olha, a maneira mais fácil, dá um jeito de pegar o celular dele, porque no celular é onde eles se entregam. E que depois de 2 dias tentando, a Débora conseguiu pegar no celular e teria visto ali essas mensagens do Loreto para a Marina. Mas não teria saído atirando o dedo na Marina, não, Sônia. Teria chamado as amigas para mostrar e perguntado: olha aqui, peguei o celular e eu achei isso. E aí sim foi quando essa amiga foi mais incisiva e falou: eu tinha certeza que era ela, eu não podia falar na hora que eu estava tentando apurar, mas é isso, é ela, então tá tudo explicado. E aí as outras tomaram dores. E a Débora, que já estaria muito abalada, com uma insegurança já que não é de hoje, acabou indo na onda, mas que agora a história, a Débora começa a perceber que a história não é bem assim, Sônia. Começa a perceber no sentido de que o marido dela realmente cantou a colega, no caso a Marina Rui Barbosa, mas que quando ele fala não rolou nada, é verdade. E mesmo porque não rolou, porque a Marina não quis. Ele foi rejeitado nessa história, né, Alessandro?
Pois é, e essa coisa dele só falar que não é nada, mas mas também não explicar quem está envolvido, esse amigo que deu essa orientação para ele, o que me passaram é que esse amigo até concordou num certo momento que o Zé falou assim, mas como eu vou dizer que não é ela e dar o nome de outro, porque eu também estou sofrendo pressão da outra para o nome dela ficar guardado. Isso é o que me passaram, Sônia. E aí que esse amigo teria orientado, olha, você não precisa citar o nome da outra, mas você tem a obrigação moral de falar quem não é. E talvez para mim o grande erro do Zé nesse comunicado foi só ter falado, eu nego que está acontecendo dando a entender que eu nego que está ocorrendo com Marina, mas não ter sido transparente de ter citado pelo menos o nome da Marina, em ter falado, eu nego o que está acontecendo e reforço que nego o envolvimento da Marina. Exatamente. E alguns amigos ficaram muito chateados com ele, até amigos que orientaram ele nesse comunicado, porque havia uma expectativa, como ele bem prometeu a esses amigos, que ele iria fazer isso sim, e na hora se acovardou. Porque na cabeça dele, que esses amigos trazem, Sônia, é que o Zé está pensando assim, é mais fácil fazer essa história morrer negando que está sendo ventilado de mentira, do que fazer essa história morrer negando que está sendo ventilado de mentira e tendo que trazer a verdade que vai envolver outras pessoas. Não, e aí, ele até tá um pouco certo nesse sentido. Tá. Agora, não. seja explícito, né, Zé? Não foi a Marina, diga, não foi a Marina. Exatamente, porque assim, não é desculpa furada dele para ele mesmo, se né? preservar. Porque assim, você pode muito bem não dizer, não deve mesmo com quem você estava envolvido. Agora, deixar outra pessoa levar a culpa disso, vamos dizer assim, aí realmente é mau caratismo, né? Uma atitude mau caráter, não que ele seja o mau caráter, mas a atitude A atitude não é nada louvável, não. Isso não é querer, eu não posso falar de uma sem citar a outra. Qual é? Que brincadeira isso, né? Diga. Parece que se você for observar, tanta especulação, a gente começa a deduzir um monte de coisa, porque se a Marina recebeu a mensagem e ele não quer falar dela, mas ela está nessa história toda, aí tem aquela questão, tem a traição intencional. Não teve o fato consumado. Mas o fato dele mandar mensagem para ela... Sim, isso com é uma traição. Com certeza. Só não consumou. Mas a intenção dele qual era? Sim, era conseguir a menina, era pegar a menina, como se não diz, foi né? ela, porque existe aquele tipo de pessoa, né? Se fosse eu já mostraria as mensagens. Olha ele aqui, ó, dando em cima de mim e eu respondendo. Não tenho nada a ver com essa história. Ela poderia ter feito poderia. isso, mas ela é digna. Então é ia fazer o isso jeito de dela. maneira muita baixaria. Ela eu achei jamais que foi muita sacanagem, faria foi isso, muita né? sacanagem dele. Mas a gente chegaria ao extremo. Eu acho assim, eu acho que eles se gostam, enfim, mas eu também ficaria... Ele e a mulher dele, você está falando. Eu acho que eu ficaria muito chateado com toda essa história também, porque foi muita sacanagem, envolveu muita gente, foram colocadas peças aí nessas histórias que nunca deveriam ser colocadas, né? Olha quanto que mexeu esse tabuleiro, né? Em função de toda essa história. Trabalhos prejudicados, pessoas prejudicadas, relacionamentos prejudicados, família, tem uma criança... Enfim, tem uma E detalhe, viu, Sônia? Chegou uma informação para mim aqui, inclusive lá da própria Rede Globo de televisão, que os capítulos estão atrasados e o último escrito por Agnaldo Silva foi o 102, né? O Agnaldo está reescrevendo, e detalhe, provavelmente o José Loreto possa morrer na novela. Não tem outro jeito mesmo, Se eu fosse o né? diretor artístico, eu ia deixá-lo. Sim. A novela não está indo bem, o pessoal vai... Será que ele vai dar match com a Marina na novela? Mas ele não deixaria. Mas ele não está conseguindo trabalhar, porque o que a gente falou, e chegou mais uma informação nova para o Alessandro agora, né, Alessandro? Já eu te chamo aí. Agora, mas fica aí no vídeo, não sai não. Agora, a situação é a seguinte, até ontem era isso mesmo, não vai ser mexido uma linha. O Agnaldo Silva não tinha mexido na história. Ia continuar, a Marina disse que faria, né? Teve a tal da reunião, mas depois, quando a coisa teve que ser colocada em prática, sair do papel para ser gravado, aí ele não conseguiu. Aí ele teve que olhar de frente para a menina. Né? Aí ele teve que encarar aquela para quem ele estava deixando todo o lance rolar.
muito, muito tranquilamente, eu acho, para o meu gosto. Mas o que é isso? E É aí, só para levar o deu nome de certo. garanhão? É só para levar o nome de macho alfa, Sei lá, né? de eu sou o pegador? Que necessidade é essa de mostrar Eu acho ou que é de isso carregar que ele tem. esse troféu? Peguei tantas, não sei o quê, e a família que se lasque, né? E é isso que ele tem que se perguntar profundamente agora e tentar saber a resposta, obter a resposta para poder reconstruir, se ele quer reconstruir em outras bases. Ele, Com a uma intenção pessoa, dele, né, ao lado dela. ele é uma pessoa, né, com um foco positivo num relacionamento e não fazer essa desconstrução aí que ele fez. Pode falar, Alessandro. Olha, é o seguinte, Sônia, essa fonte que era a amiga próxima ali, que voltou atrás nessa história e que tinha falado que não saberia me confirmar se de fato foi o marido dessa atriz que fez a fofoca que teria repassado essa informação, ela acaba de me mandar uma mensagem aqui no Zap falando o seguinte, que como essa história está rendendo muito, ela não quer ser injusta, então ela vai me confirmar uma informação agora que é a seguinte: o marido dessa atriz que fez a fofoca não estava sabendo de nada. Eu te confirmo agora que não foi ele que passou a informação para ela. Inclusive, ele conversou com ela na frente de todo mundo, prestando um apoio para ela, mas também dando um esporro. Prestando o apoio no sentido que pode contar o que quiser que você souber de errado para sua amiga, mas você apontou a pessoa errada. Tá certo. Olha, gostei isso, disso, hein? Né? Gostei disso. E Combina mais colocou com... ele no limbo com a Marina. O que foi? E que inclusive brigou falando, ao apontar a pessoa errada, você ainda criou uma situação entre eu e a Marina. É verdade. Mas que apoiou no sentido dela ter contado, que sabia que algo errado estava acontecendo. Então. Mas que reprovou ela na frente das amigas no sentido que você apontou a pessoa errada e eu nem estava sabendo. Essa informação que você está trazendo, para a gente, bate com a imagem que a gente sempre teve desse ator. Né? Sim. Uma pessoa legal, de Sim. caráter, super boa gente. Então, a gente fica até mais aliviada de saber que nós não estamos enganados em relação à personalidade dele, ao caráter dessa pessoa. Muito legal. Família. Eu, em né? algum Sempre momento, também foi. pensei, Sônia, será porque essa pessoa, ela é tão Tão bacana, legal. ela é tão íntegra, não tá batendo, mas então essa fonte me confirma mesmo. Então, ele não fez nenhum telefone sem fio, essa informação chegou para ela por uma Por outra outras mulher vias. e inclusive ele brigou falando, eu não tô te recriminando por ter contado, mas não posso ficar aqui de uma forma passiva sem te recriminar pelo fato de você ter apontado a pessoa errada. Então agora fica na sua que a Amy já tá dando. Já está feito. E aí é mesmo. por isso que fecharam o comentário, fecharam tudo. A ordem agora até que chega, que essa fonte fala é que até entre as amigas, a ordem é, o assunto morreu. Mas faz favor, amigas, calem a boca, chega. A gente também não quer mais falar disso. Né? Não, mas também porque, quer que até morra porque esse assunto isso na, vem, o na que o roda. Alessandro vem falar, que o ator ele comentou, isso vem de frente com a informação que nós temos que a esposa viu ele se beijando com a outra no camarim, né? exatamente. Que ela estava A andando gente lá, tem, enfim. mais ou menos, alguém viu, né? Acompanha aí, porque até para a cabeça do público está tudo muito complicado. Alguém viu Zé Loreto beijando uma atriz da mesma novela que ele, do Sétimo Guardião, no camarim. Ok, viu e contou para essa outra amiga, é aquela história do telefone sem fio, que é casada com um nome forte do elenco do Sétimo Guardião. Né? E essa amiga, para quem viu, contou, essa é que foi contar para Débora Nascimento. Então foi assim, foi por escala. Alguém viu, contou para a amiga, que contou para Débora e apontando a pessoa errada. A maldade, eu acho, não sei você, Alessandro, que é exatamente o momento em que vê um nome e já aposta todas as fichas nele, né? Tendo lido a mensagem, sabendo que a mensagem era de alguém que estava saindo pela tangente, que estava tentando fugir da situação de uma forma civilizada, educada, pacífica, e ter ignorado essa parte. Ela sabia que era ela. Por quê? Rancor de outros tempos, né?
É outra coisa, é vontade de vingança mesmo. Ah, agora eu vou pegar e vou descontar tudo e não sei o quê. É péssimo isso, né? Você vê que tem que peneirar muito as pessoas hoje em dia. É verdade, e parece que a Débora já está entendendo que essas amigas que estavam confirmando, já tiveram atritos passados aí com a Marina Rui Barbosa. Não pela parte da Marina, mas pela parte delas mesmo, relacionada a ciúmes de atuação de seus maridos com a Marina, né? É muito louco esse tipo de coisa, né, gente? Olha, só queria que o Alessandro deixasse esse ponto bem claro, que é uma nova informação nessa história, que as pessoas mais chegadas e que gostam da Débora, que estão muito interessadas em que essa situação se resolva de um jeito positivo, tanto para ela quanto para o Zé Loreto e para a Marina também. É lógico, mas a gente está falando do casamento dos dois, é que ela estaria de verdade agora muito dividida, pensando na possibilidade de reatar a partir do momento que ela sabe que não rolou nada físico, ficou na intenção. Tem gente que acha que uma coisa é outra, outra coisa também é essa e fim de papo. Ela não, ela faz uma diferença. Ficou na intenção, mas não concretizou. Então, para ela, isso não é tão grave e tão sério assim, apesar de todo escândalo. Ela pensa que é uma possibilidade, talvez reatar com ele. E a gente nunca sabe o que pode acontecer. Ela está nessa dúvida de verdade? E Sônia, o que passam também é o seguinte, que alguns atores já tentando conversar com a Débora para livrar a Marina, que a Débora já teria dado um retorno, que seria esse seguinte retorno aqui. Eu precisava acreditar em alguma coisa já sabendo que uma traição estava ocorrendo. Talvez tenha acreditado rápido demais. Isso foi uma coisa, uma fonte está me passando agora, que ela teria dado um retorno com essa frase para uma das pessoas que estão indo até ela para falar, não é a Marina, veja, se isso ocorreu, veja quem é, mas não é a Marina, e que ela teria falado isso. Eu talvez não sei ainda quem é, mas precisava acreditar que fosse alguém, porque os comportamentos do Zé já deixavam claro que sim, algo estava ocorrendo. Certo. Então, pode sim ter um retorno aí. Agora, uma coisa importante que eu esqueci de citar, que me falaram a respeito da Débora, é que acho que caiu. Não caiu, não. Você está aqui, a gente caiu lá para ele, caiu o sinal. Parece coisa de novela, porque ficou um ponto de interrogação agora no ar, né? O que teriam dito para Débora Seco? Próximos capítulos, eu te interrompi, diga. Mas é que assim, eu estava pensando quais foram os atores que sofreram, o que esse casal está sofrendo. Porque não vai ser a primeira traição, não vai ser a última, sempre vai acontecer. Como é que você tira um proveito de toda essa história? Eu estava lembrando, inclusive, da traição que foi pública, o próprio Bruno Galhaço admitiu. Ele e a Giovana, né? Ele com a Giovana Eubank fez Teve até teste de DNA nessa história, na época. Verdade, foi então, sofrido para ela. Eu estava pensando, poxa, será que não seria bacana que esse casal, que já passou por isso, que tomou a porrada, que soube levantar desse tombo e conseguiu resgatar o amor que eles tinham, será que eles não seriam importantes nesse momento de fragilidade do Zé Loreto e da própria Débora Nascimento, para que, poxa, dá um conselho, ó, se você for por aqui, vai ser melhor, se você pegar aquela esquerda, vai ser melhor. Não. Agora, se apontar a pessoa errada, você está apontando o casal errado, pelo menos metade do casal aí, você está apontando errado. Eu acho assim, eu acho que houve traição, sim. Eu acredito sim que ele traiu a Débora, mas ele não teve essa tentativa. Eu acho que ele já deve ter traído ela, sim. Mas ele falou que traiu, isso é ponto pacífico, não é? Sim, agora eu acho que o que vale é o seguinte, medir o sentimento. Gosta, não gosta. Quer, não quer. É a hora de você desfazer a mala, colocar toda no chão e refazer novamente. Se quer voltar, ok. Então comece a reconstruir a história de acordo. Com todos os acordos. De repente, o cara é assim.
Eu também acredito nisso. Também, mas isso pessoas vai de podem acordo ser. se a outra parte aceita isso Mas e você tá não pode tudo pensar bem. no passado também, porque se você começar a ficar pensando Não, no passado, não. vem toda a tona. Não é passado. Não é um passado. É de agora pra frente. Um acontecimento. É um desvio aí que rolou dentro de uma relação. Eu só acho e isso tem que ser levado em consideração. isso não dá para fazer no controle remoto, no piloto automático, no botão liga e desliga Não da tem confiança no tomada, botão né? aqui. Isso vai exigir um tempo deles. Ela pode até se mostrar, optar por esse tipo de coisa. Não, vamos retomar nosso casamento. Mas até, né, tudo isso ficar ou superado, ou reconstruído, ou seja lá o que for, demanda um tempo. Porque a confiança foi quebrada de verdade e de uma maneira, no meu entender, bem traumática em função da exposição. Agora, olha, gente, se eu fosse a Débora, essas amigas que ficaram infernizando a cabeça dela, que ficaram envenenando, que ficaram botando lenha na fogueira, estava tudo deletada da minha vida, porque não houve boa intenção nessa história. Se você é amiga de verdade, você vai tentar fazer com que a pessoa esfrie a cabeça, tente analisar direitinho, vamos conversar sobre isso, vamos rever os fatos, vamos saber, de repente você está sendo precipitada. A Débora está reconhecendo que ela pode ter acreditado rápido demais que era uma pessoa que não era, na verdade, a Marina. Então, por que não fizeram esse trabalho emocional com ela? Teria sido uma coisa que a confortaria naquele momento, que ela se sentiria muito mais apoiada do que o pessoal falando, ela, eu sabia que era, porque a fulana é assim, assim. Você vai numa pessoa que já está sabendo, tendo uma certeza da traição do marido, você vai rasgar essa ferida de uma maneira que ela perca o senso crítico da situação, que ela perca o pé do chão. E que foi o que aconteceu com a menina. E aí, para que esse tipo de coisa? Exatamente. A menina deve estar amamentando. Quando a gente não falou é na assim, segunda, não é dessa maneira. daquela história de contar ou não contar, conta, qual é a sua reação? E eu falei que, se eu visse, eu contaria. O Felipe ainda tem a questão importante, reata, não reata, que já a gente vai discutir. Eu, de verdade, hoje, eu pensaria muito bem em colocar a mão nesse vespeiro. Porque às vezes você quer ajudar, de alguma forma. Mas, na verdade, você atrapalha e muito uma história que poderia ter nuances totalmente diferentes. Se não é, sabe, para dar uma aliviada, para dar um apoio naquele momento, até a pessoa se equilibrar um pouquinho mais e poder enxergar com seus próprios olhos, analisar com a sua própria cabeça, faz nada, fica quieta do lado, mostrando que está ali, que está por um apoio, para o que precisar. Agora, não bota fermento nesse pão bolorento, né? Que isso, Eu acho que é primordial agora ela cuidar da filha, porque ele vai ter que se mostrar que mudou ou que quer mudar e que quer a compreensão dela. Tudo isso requer Com tempo. o Eles tempo podem, vai conquistar. se ela tivesse à disposição, até fazer uma terapia de casal, que é uma coisa muito legal. Que eles estejam orientados nesse processo de reestruturação. É uma coisa muito legal. Eles têm poder aquisitivo para fazer isso. Então, as saídas existem. Resta saber o que cada um vai querer fazer de verdade. Fala, Alessandro. Sônia, mais informações, chega uma informação aqui de uma fonte da direção da Globo, fazendo questão de confirmar para o programa que o Aguinaldo vai matar o personagem do Loreto e que isso vai além, que depois da novela ele será necessário que ele entre um pouquinho no freezer, porque isso constrangeu pessoas muito queridas ali na Rede Globo. Envolve pelo menos mais 2 nomes e cônjuges desses nomes e que nenhum tipo de constrangimento quer ser criado para Débora ali nos bastidores, porque a Débora ela tá indo frequentemente pro Projac. Então, essa é a informação que essa fonte me traz, que realmente o personagem do Loreto vai ser encurtado, vai ser retirado e que ele vai ficar um pouquinho aí na geladeira aí da TV Globo até a poeira baixar, Sônia. Então, são 2 personagens que vão sair de cena. Uma já ia morrer, agora morre o Júnior também nessa história. Sabe o que me chama a atenção, Alessandro? Eu acho isso importante. Como a Globo não está brincando com essas histórias, não está passando pano, né? Está tomando atitudes que são, inclusive, drásticas,
muito objetivas, muito concretas e apagando mesmo no sentido de vamos eliminar, não é apaga esse fogo, vira cinzas mesmo, colocar ordem na bagunça. A gente tem visto isso de reality show, passando pelo jornalismo, passando pelas novelas, agora de novo por uma novela, mas eu acho que tem que ser assim, sabe? Senão, a coisa já está tudo bagunçada, né? Até o e país esse também não era o papel da vida dele? Não era. Não estava correspondendo. O papel da vida dele foi o lutador, né? O Zelda. O Zelda, exatamente. Aquele foi aí que ele mostrou todo o talento dele. E sabe se ele já foi comunicado? Quer dizer, essa altura ele já deve estar sabendo também, né? Olha, o que me passaram aqui é que ele já estava sabendo que isso ia ocorrer, não de forma oficial, mas que ele já estava sentindo que isso ia ocorrer depois dessa cena que ele estaria gravando, que ele iria gravar com a Marina, ele não conseguiu fazer. E que ali já começou a ter uma movimentação de reunião na direção, no sentido de ele não vai segurar, ele não vai sustentar. O problema é muito grande e a energia está muito grande. Agora, Sônia, rapidinho, uma outra informação que chega sobre a Débora, que essa amiga está me passando, é que a Débora, ela não está tão mexida em relação a se vai voltar ou não para o Loreto. Ela está mexida, sim, em relação a não achar mais que é a Marina, que fez parte aí como pivô. E que de forma alguma, que essa fonte me fala, que ela já falou isso, que de forma alguma ela iria cogitar a possibilidade de voltar com o Loreto, ainda mais agora sabendo que nem a verdade de quem é que está envolvida nessa história ele foi capaz de falar para ela. Então que antes de saber direitinho quem são os envolvidos, aí mesmo é que ela não vai cogitar a possibilidade de retorno ou algo parecido. Então, olha aí, gente, é uma informação atrás da outra chegando e aí o ponto de vista e o que a gente analisa também, né, vai tendo que ter essa flexibilidade de ser reformulado. Primeira coisa que eu acho importante, voltar a confirmar a saída do personagem, a saída do Zé Loreto do elenco, a saída dele da novela, o personagem, o Júnior, morre e seria agora a reconciliação dele com a Luz. Foi essa cena que ele não conseguiu gravar, ou seja, a Globo ainda estava dando para ele uma segunda chance, era só tocar o trabalho adiante, depois, claro que ele iria ficar na geladeira. Isso já era um ponto pacífico até na cabeça dele mesmo, né? Qualquer um saberia que a punição seria essa, mas ele não conseguiu fazer a cena, ele se sentiu tremendamente constrangido, acho que a Marina também não merecia passar por esse tipo de coisa, né? Ainda ter que contracenar com uma pessoa que não está no mesmo nível que ela de controle emocional para poder cumprir o seu papel depois de tanta bagunça. Sim. Ela que era a vítima também, estava lá, estava firme e estava fazendo. Ele não conseguiu. A partir daí mudou tudo. A novela que não teria uma linha modificada no script, agora já mudou radicalmente. Agora mudou até a ponto de matar o personagem do cara. Pro Gabriel. Então, e aí se explica, como a gente comentou aqui no começo do programa, o textão que ele também fez. Claro, eu acredito talvez um pouco no arrependimento dele, enfim, porque caiu a máscara do garanhão, entendeu? E aí o que acontece, agora eu tenho que me redimir, porque eu perdi minha família, perdi meu emprego, vou sair da novela, não vai ter mais filme do Sidney Magal, não vai ter mais nada, o que eu vou fazer da minha vida? Vou ficar sem a internet também? É isso, né? Olha, a gente volta já do Rio de Janeiro com Alessandro Lobianco e todas essas informações que estão vindo à tona hoje, né, em relação a esse caso do José Loreto e também a questão que ficou para ser discutida na roda. Você daria uma segunda chance, se reconciliaria, rompia definitivamente o casamento? Porque antes a informação que a gente tinha é que a Débora estava em dúvida e iria analisar a situação. Agora a amiga mais chegada, fonte do Lobianco, está dizendo que a tendência dela é não voltar, ainda mais que ele não fez o pedido público de desculpas para Marina Rui Barbosa. Ela não cita nomes, mas é por aí, ele não disse a verdade completa para o público. Bom, vamos voltar aqui a nossa conversa, o assunto está rendendo, a gente quer girar a roda, mas não dá, cada hora chega uma informação nova. Separação, famosos... Tem mais um relacionamento, que eu vou contar depois, que pode ter chegado ao fim. Não faz isso. O famoso apagou todas as fotos que tinha com a
Atual ou a ex? Ixi, daqui a pouquinho, então. Você vai mostrar? Ele apagou, tá falando mensagens bíblicas disso, agora. né? Não, eu vou contar se acabou ou se não acabou. Porque tá todo mundo nos perguntando nas redes sociais, porque o rapaz Não tem uma confirmação apagou as ainda. fotos Mas teve traição, com ela. Não. Nada a ver. Mas tem a confirmação dela dizendo se acabou ou não. Tá, perfeito. Oficial. Então, daqui a pouquinho, né? O Alessandro tem mais alguma coisa para passar Cadê o pra gente? Alessandro? Já... No momento, tô aqui apurando. Desse assunto eu tô recebendo coisa, mas Uma nem coisa tudo que eu atrás da recebo, outra. Sônia, eu falo sem tudo fazer que um pode filtro, falar. né? E apurar se são informações aí Claro. fidedignas. Tá. Você quer ir apurando e daqui a pouco você chama a gente? Assim você fica mais tranquilo apurando? Sim, Tá, eu ok. chamo o link e qualquer novidade. Sônia. Perfeito, perfeito. Obrigada, Alessandro Lobianco. O que ficou em aberto aqui foi a discussão da segunda chance, não dá, reconcilia, não reconcilia, especificamente nesse caso, que teria, como se diz, mais agravantes, né, em função da fama dos envolvidos nisso. São várias cercas. São várias cercas, é verdade. E o Felipe que levantou essa história, qual que é a sua opinião? Sônia, eu acredito muito, assim, eu acho que os dois devem estar muito machucados, né? Porque agora ele tá naquele sentimento da culpa, né? Vem a culpa, o que eu fiz com a minha família, me joguei, enfim. Porém, eu acredito também que isso deve ter dado uma enaltecida maior depois da reunião que ele teve. Então, ele percebeu que a cabeça estava realmente na guilhotina, né? Ela, eu acho que já vem por várias reincidências, sabe? De traições, sabendo dos bochichos, sempre atrás, enfim. Então eu acredito que agora é a hora de você realmente colocar tudo no chão É hora da e verdade, tentar né? reconstruir essa relação Ou de não, verdade. ou não. Ou então não. Pois é. Uma separação chegou e falou assim, civilizada, olha, acabou. você é pai da minha filha, ok? Você é lindo, maravilhoso, mas assim, você gosta de ser livre, você gosta de seduzir, exatamente. você gosta de ser Seja, assim, né? e Seja. não é o que eu quero pra minha vida. Então, assim, ok, segue teu caminho. E se ela aceitar, ela também sabe que ela tem um cara que gosta de ser sedutor, enfim, tem que saber lidar com isso. É isso aí, né, gente? Tua opinião? Eu acho que se fosse Thiago, eu não suporto traição. Traição é confiança. Quebrou a confiança, não tem mais jeito. Mas aí você vai ter que ficar investigando para saber se aquela pessoa, de não. fato... Aí não dá. Aí Não. vira uma Eu já fui loucura. traído Sim. e reatei. Eu não tenho problema algum Eu com também não isso. tenho, não. O que manda é o meu sentimento. Pois é, mas eu estou falando mas o do sentimento meu. dele não. não- Mas muita gente. eu acho que se eles assim quiserem e se achar que vale mais a pena, porque tem vezes que você coloca na balança e fala, pô, vale muito mais a pena do que não. Então, eles sabem os prós e os contras desse relacionamento. Eu torço pela felicidade de ambos. E pode parecer bobagem aquilo que a gente está falando, não, vocês são hipócritas, porque vocês falam dessa história. Não tem coisa mais constrangedora, de fato, para nós, porque tem gente que acha que fofoca é bagunça. E olha, fofoca tá longe de ser bagunça. Verdade. Não tem coisa mais constrangedora pra gente do que tá num assunto desse e infelizmente a gente vê que é muito enrolado e que se a gente disser tudo, absolutamente tudo que a gente sabe, mas cai Deus e o mundo. Exatamente. Olha Cai a aqui, Globo, tem né? mais uma informação urgente chegando para Alessandro Lobianco. Ele está terminando de confirmar, ele já volta já do link direto aí com o Rio de Janeiro. Daria a segunda chance? Eu não sou a melhor daria? pessoa para falar sobre coisas do Por quê? coração, porque eu sou peixes em câncer. Não, Ih, Eu você ia é falar, passional. eu ia Você é falar para ela, passional, volta, Sade. amiguinha. ele é uma Você ia falar o quê? geleia. Eu ia falar, vai, volta, amiguinha. Aham. Peixes em câncer é por emoção. É por emoção. Mas assim, também tem a questão da emoção de ficar pensando, será que onde ele foi? Então, o que ele mas- está Não, fazendo assim não agora? vale Aí não tem voltar. jeito, Não, entendeu? assim não Não vale vale, não voltar. vale. Assim Não não vale. vale voltar. Você tem que colocar uma pedra no passado e sim, recomeçar daquele sim, momento para sim, frente. E sim. sem relembrar. Exatamente, porque tem gente, vão voltar e cada hora o cara ou a menina vai ouvir de novo, mas você me traiu, mas lembra, mas foi você que provocou isso, eu sou assim por sua causa. E assim, não vale, é melhor acabar, cada um vai pro seu lado, não é nada saudável esse tipo de coisa, né? Quer ficar em novas bases. Eu acho E na Ele primeira tem que discussão, pessoa- se a pe- traz tudo à tona, né? Sim, não vale. Só se a pessoa se sentir preparada realmente
realmente para recomeçar em terra, vamos, né, começar uma nova história, senão é melhor cada um Vai seguir ficar o seu esse fantasma, caminho. não é legal. Não é, faz mal para quem topa voltar, vamos dizer assim, mas vai ficar convivendo com o passado. Você não perdoou, aí não né? dá, você não perdoou. Se você tivesse perdoado, você tinha, né, esquecido aquele Agora momento. fiquei curioso. Exatamente. Agora, assim, E o eu não Thiago? acho que ela foi traída, essa moça. Eu acho que ela foi enganada. E ela foi enganada por diversas vezes. Ela foi enganada pelas amigas, ela foi enganada por ele, ela foi enganada por muita gente. Então, assim, não é vítima, eu não gosto de usar, mas ela foi enganada. Pronto, eu acho que esse é o grande... Não, e para ela não está sendo fácil, porque ela está trabalhando, ela está na novela, ela está em Verão 90, Tá chata entendeu? na novela, mas tá. Tá chata na novela, mas tá. Mas os colegas vêm dando maior apoio para ela e muita gente elogiando, como eu comentei ontem aqui, porque ela não chega lá fazendo drama, né? Se alguém pergunta, ela fala na boa, de um jeito simples, objetivo e vai cuidar da vida dela. Isso é muito legal. Na novela, por sinal, ela é traída pelo marido também. meu Deus. E em Verão Viu só? 90, por sinal, ela perdoa esse marido. Então, vamos será ver que aí a o que vida imita acontece. arte, Não arte sei, imita né? a vida? Porque assim, ela está em dúvida, ela quer perdoar. Não, ela não quer de jeito nenhum, porque ele não fez as coisas por completo. Gente, ainda é fase de turbulência. Ninguém pode dizer que Corações vai ser feridos. isso ou vai ser aquilo, nem ela mesma. Ela dormiu com essa posição, pode acordar com outra decisão completamente diferente, né? Os sentimentos estão mesmo em ebulição, então não dá para falar, é preto no branco, não é. Tem toda uma camada aí, né, de subtons. Já, o Alessandro Lobianco tem informações quentíssimas em relação a esse caso. Eu falei para vocês, ele está terminando de checar, ele já volta para falar para gente o que poderia ser. O cara já perdeu a novela, vai ficar na geladeira, já pediu estremeceu perdão, outros né? relacionamentos. Todo mundo já está sabendo que a Marina não tem nada a ver com a história. Que Estremeceu mais outros que trabalhos. poderia, né? O Bruno Gissoni tá pistola que estão falando da Iana Lavigne. Tá bravo. Ele já tanto começou... que ele colocou, tanto que ele postou hoje no stories dele, ele colocou... fez um desabafo lá. fez E a um Giovanna desabafo. Eubank perdeu milhares de seguidores no canal dela. Então? Jura? Que coisa. Olha que pena. Tadinha, né, Sônia Abrão? Deixa eu ver para onde eu vou agora conversar com a... Tchau, Amanda. 7h25 da noite, Rede TV News, destaques do Brasil e do mundo. E você sempre muito bem informado, tá certo? Olha, chega a informação, é de Anselmo Góes, do jornal O Globo, que o Robson Shiba, que vocês conhecem o Japa, porque ele apresenta o Shark, né? O Tanque Shark. No tanque... O tanque do tubarão, Dos tubarões, verdade, isso. é isso. Mas tadinho, Na Band. a gente está brincando com o título do programa, mas a informação é muito séria, porque ele sofreu um grave acidente de moto na última segunda-feira. Ele está internado no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, e foi necessário coma induzido. Então, vamos torcer muito, né, para que o Japa saia logo dessa e realmente possa voltar aí ao seu trabalho, viu? Bom, já posso chamar o Alessandro direto do Rio de Janeiro? Vamos lá, porque a gente tem informações também chegando de como foi, na realidade, a briga na reunião entre a Marina, né, o Zé Loreto e o diretor da novela, o Rogério Gomes, o Papinha. A coisa não foi tão tranquila, ou pelo menos contida, como deveria ser. A Marina teria gritado e chamado o José Loreto de covarde. Isso é uma das coisas que já a gente vê aí para você. Está no TV e Famosos do portal UOL. Diga, Alessandro, em que pé estamos? Sônia, estamos num pé que parece que agora alguma coisa nessa história entrou com o pé direito. Que é o seguinte, recebi a informação aqui de uma fonte que para mim é inquestionável, ainda não consegui confirmar direto com as duas atrizes, mas essa fonte me passa que a Débora e a Marina tiveram uma conversa e já se entenderam. Ai, que bom, gente. É a que coisa mais boa. coerente. É a coisa mais Que coerente. essa conversa, ela teria ocorrido nos estúdios de Verão 90. Sim. E que foi uma conversa que teria durado aí, em média 40 minutos. Tá vendo? E que as duas atrizes já botaram
os pingos nos is. Nossa, que notícia boa, realmente, tá vendo? Isso é coisa, né, de gente madura, né? E de mulher que sabe ser mulher, que acaba com esse folclore que uma quer detonar a outra, o marido é um santo, foi você que roubou meu marido, levou... Não, senta e conversa o que há de verdade ou não nessa história, esclareceram, né? A Débora percebeu aí que realmente acreditou rápido demais e pelo menos entre elas está tudo resolvido. Agora a questão mesmo é da Débora com o marido dela. A Marina não tem nada a ver definitivamente com essa história, né, Alessandro? E essa fonte me traz também, Sônia, que essa conversa entre a Marina e a Débora, ela foi mediada pela própria direção da Globo, Sim. Foi uma coisa costurada pela direção da Globo, boa. Que teve acesso às mensagens que o Loreto mandou para a Marina, e aí eu quero ressaltar o nível de amizade da Marina, porque se a Marina quisesse cortar pela raiz, ela mesma tinha divulgado as mensagens que ela recebia. E ela não fez isso para preservar o colega e preservar o ambiente profissional. Sim. E essa fonte completa me trazendo, Sônia, que o Loreto vai ser chamado hoje ou no mais tardar amanhã para receber esse script oficial da Globo, da retirada do personagem dele e desse afastamento aí temporário até segunda ordem, porque vai haver uma investigação na Globo para saber se o Loreto está envolvido em assédio ou não. Meu Deus do céu, olha que ponto a situação chega. Está caminhando para o episódio Zé Maia. Está parecendo, estou falando a repercussão, não é? Tá muito parecida. Me fala uma coisa, você disse que amanhã ele vai ser chamado à Globo e vai receber o script, quer dizer, ele tem cenas para gravar? Não é, o personagem viajou, mataram o Júnior, não é. Vai ter um desfecho realmente para o personagem. De alguma forma ele ainda tem que voltar para gravar. Olha, Sônia, eu acho que eu me expressei errado. Quando eu disse script, porque isso também é usado para utilizar o roteiro, né, que os personagens recebem. Exatamente. Não, mas na minha verdade, a minha intenção foi dizer para ele ser comunicado sobre o que vai acontecer com o personagem dele e também desse afastamento temporário. Porque não tem mais condições dele gravar absolutamente nada, por ele mesmo, pelo ambiente. Eu acho que é assim, é aquele velho ditado, uma maçã podre contamina a caixa inteira. O motivo do clima pesado, o motivo das dificuldades para gravar, estava sendo o Zé. Tira ele, tudo volta a ficar mais ameno, né? A Marina é totalmente poupada desse constrangimento, uma coisa que dá um desgaste emocional muito grande e vida que segue. Então, é essa a atitude. Olha, já o Alessandro volta e a gente ainda vai comentar aqui o fato das duas, né, terem feito, não é que terem feito as pazes, a Marina não brigou com ninguém, mas pelo menos terem se encontrado, dialogado adulto isso, né? E colocado tudo. É adulto, claro que é muito legal mesmo. Olha aqui, vamos voltar lá, tem mais informações, é isso? Chegando? Olha aqui, já o Lobianco volta, mas vamos falar dessa reportagem aqui do TV e Famosos, portal UOL. Diz o seguinte: Marina, clima pesado e briga de Marina com Loreto incendeia um bastidor da novela. Marina, desde o início, fez questão de negar os boatos e até chorou nos bastidores da novela. A sensação de injustiça por ter o seu nome envolvido em uma história que não tinha nada a ver com ela cresceu e o elenco da novela tomou o partido de Marina. Na terça-feira, ou seja, anteontem, ela pediu para conversar com Loreto. E a frase, o trecho da conversa que eles transcrevem é a seguinte: ela gritou, o chamou de covarde por não tê-la defendido das acusações e ainda o culpou por estar colocando em risco a sua imagem profissional na televisão e no mercado publicitário. Ela também o lembrou do seu casamento. Loreto, segundo a reportagem, ficou arrasado e foi um custo gravar as cenas da dupla previstas no roteiro. Eles não se falam mais e o clima está pesado entre os atores, contou uma pessoa da equipe de produção de O Sétimo Guardião. Outra fonte revelou que a confusão começou depois que Débora leu a mensagem, aquela coisa toda, né?
O Zé é uma pessoa muito extrovertida, carinhosa e sedutora. Estava rolando um flerte com uma atriz do núcleo jovem, mas ninguém sabe direito se rolou algo. O problema foi que a Débora cismou que era a Marina e começou a comentar com algumas amigas, também atrizes, e a coisa virou essa baixaria, diz também uma produtora da equipe. Mas tá aí, a Marina reagiu, jogou na cara dele que ele era um covarde, porque ele não a defendeu e não disse pra ninguém que ela não tinha nada a ver com essa história. Esse eu acho que é o maior pecado dele nessa história, na condução do erro, né? Deixou Que ele teve a oportunidade Sim, ontem ele escreveu o texto. Ou só colocasse assim, olha, ela não tem nada, Marina não tem nada a ver com isso. Não vou citar nomes, mas... não foi ela. Exatamente. Não foi ela. Não foi ela. E essa história vai indo e ela nunca termina. Você vê que cada hora tem uma novidade. Sim. Ao invés de já tentar condensar tudo numa tacada Fala de só, uma vez, né? você está colocando em pílulas. E isso é pior, porque cada vez mais vai mexendo, não só em todas as pessoas envolvidas, mas vai dando cada vez mais assunto para as pessoas que não sabem de todas as informações especular. Mas que você não sabe, pode mesmo, desculpa, Não, Sônia, pode falar. mesmo eu vendo de fora, eu percebo que a Débora, ela em todos os momentos, mesmo ela sendo enganada da forma como ela foi, eu acho que ela quis poupar muito a família dela. Eu acho claro, que isso com certeza, eu né? achei de uma nobreza também ímpar. Mas é isso que a gente estava falando dos elogios que ela tem recebido dos colegas de novela, o comportamento dela, porque ela também está trabalhando lá, também está no Projac, também está gravando novela. Agora tem uma outra história que já a gente quer abordar aqui sobre esse assunto e as novas informações aí do Lobianco, Alessandro Lobianco. Mas eu vou voltar a conversar com a Lívia. Sabe o que eu acho? Que agora esse assunto está se encaminhando mesmo para o final, com a saída dele da novela, com o fato das duas terem conversado hoje e colocado a situação em pratos limpos, a Débora Nascimento, a Marina Rui Barbosa. Então, é mais um foco de tensão que se desfaz. Com ele não estando lá, o elenco também dá uma relaxada e aí todo mundo, né, toca trabalhar em paz, sossegada, sem o ponto de atrito e de conflito lá dentro. O pessoal agora consegue levar adiante, né? E até a Débora também, querendo ou não, está encontrando com as pessoas que estão ou não nessa história. Ela está desafiando nós. Sim, sim. E para ela, pelo menos, saber de verdade, ouvir da própria Marina que não houve nada entre eles, talvez seja mais um pezinho na balança para que ela reconsidere toda essa história aí de separação. A gente não sabe. Mas tem uma outra coisa, não tem a ver com essa história, mas enquanto o Alessandro Lobianco não volta, vamos falar do Maicon do Big Brother Brasil, porque hoje no Globo, na coluna da Patrícia Kogut, saiu a informação de que ele vai ter que depor. Então, ele vai ter que depor, principalmente nas duas questões, maus tratos aos animais e zoofilia. Ainda vai ficar devendo o negócio do machismo e de intolerância religiosa. A situação é bem complicadinha para ele, com toda certeza. Mas merece, né? Só fez burrada lá dentro. Uma coisa impressionante. Agora, você imagina o clima que deve estar na Globo hoje? Nossa, deve estar pegando fogo, E né? o Big Brother tá melhor do lado de fora da casa? Mas olha... Põe esse povo na casa, Boninho. Mas deve estar pegando fogo, porque Essa aí é a mãe dele, não é? São muitas pessoas Vera Negrão. A dona envolvidas Vera, e duas ela- novelas que foram atingidas. Exatamente. São defendeu duas as novelas. né? Olha, vocês viram aquele post que a gente colocou aí? Essa foto é muito linda, porque é a Vera Negrão, a mãe do Xande, né? Que é o marido da Marina Rui Barbosa. E é um post em que a Vera, mesmo tendo um Instagram privado, ela resolveu colocar uma notícia pública no geral, que é a defesa dela para Nora. Para Marina Rui Barbosa, a gente lê para vocês já na íntegra. Você lê, Flávio? Muito importante, leio. Tá bom, Daqui a pouco eu então. conto a história de um outro De uma outra casal separação? que também tá acontecendo algo estranho no É Instagram. mesmo? Então, já, gente. A gente de volta aqui à nossa roda da fofoca. O post, então, que tá todo mundo comentando, achando muito legal, o apoio da Vera, né, a sogra da Marina Rui Barbosa, a atriz. E as coisas que ela questiona aí são muito interessantes. Olha, é de deixar perplexo. Lê você, vai. Eu falei que era você e comecei eu mesmo. Mas pode ler, Sônia Abrão. Não, pode ler.
aí. Vamos lá. Vera Negrão escreve: é de deixar perplexo ver meninas, colegas de trabalho e até madrinha de casamento julgar e condenar, esquecendo totalmente do que já viveram até hoje. Eu amo minha nora e ela terá todo o apoio meu e da nossa família. Marina Rui Barbosa, Xandinho Negrão, amamos vocês dois. A Lindo, madrinha de né? casamento é Giovanni Eubank, tá? Exatamente, é isso mesmo, viu, gente? Olha aqui, tem uma nota que eu também achei muito interessante, a gente até comentou aqui na abertura, que é da Luma Costa, né? De quem a Marina Rui Barbosa é madrinha do bebê, e onde ela questionou duramente e muito convicta, e a gente concorda com os questionamentos, o comportamento do José Loreto. E ela fala: mano, na moral, acho o seguinte, que esse ator sem caráter se encantou completamente por Marina, mandou algumas mensagens que um homem casado não se deve mandar, a esposa dele leu, ficou com ódio e quis separar. O erro da Marina talvez tenha sido, né, ter respondido com educação por serem amigos de trabalho e não ter cortado de vez. Agora, cadê nesse negócio aí de mexeu com uma, mexeu com todas? A coitada da Marina ficou sozinha nessa, o questionamento que ela fez. Depois ela fez um outro mais legal, eu vou achar aqui e mostro para vocês, é do fato dele não ter feito o pedido de desculpas, né, público aí para Marina Rui Barbosa. Dela. Tem, e ela acertou. Porque na cadê música, a mulherada né? toda, né, apoiando a Marina? Pelo contrário, estão deixando de segui-la. Estão deixando de seguir, é verdade. Agora, uma outra coisa também importante, né, que o Alessandro Lobianco falou. Se a Marina quisesse, de cara, né, ficar livre dessa história, ela teria mostrado as mensagens, porque todos que leram as mensagens viram que ele cantava e ela saía fora, que ele cantava e ela saía fora. Então, ela podia provar isso claramente mostrando as mensagens. E ela se recusou a descer a esse nível, no que ela também estava certíssima. A verdade veio à tona de qualquer maneira, né? Débora Nascimento acabou de curtir uma frase extremamente polêmica e eu separei. Separou e já você vai contar pra gente? Tá nos seus bafões. Ih, meu Deus do Bem céu. polêmica. Tem esse caso aí de um casal também que estaria se separando? Pois o que é? Me perguntaram através das redes sociais o porquê do jogador Pato ter apagado todas as fotos com Rebeca Abravanel no Instagram. Não. O Pato apagou todas as fotos com a Rebeca Abravanel no Instagram. Acabou? O pessoal tá perguntando, o pessoal tá falando, porque ele colocou lá uma mensagem enigmática, uma mensagem de fé. É ele que tá falando falando de coisas Deus. bíblicas? E aí o pessoal falou, poxa, e aí, acabou? Por que ele apagou só as fotos da Rebeca Abravanel ao lado dele? Dela, o resto tá tudo lá? Eu conversei com Rebeca Abravanel conta. e ela disse sobre o relacionamento, se continua ou não. E aí? Continua. Que susto! Não se apagou. Então, que ele ela só se apagou? limitou a dizer que não terminou o relacionamento. Se você observar nas postagens do Pato, tem uma questão mais social. Como assim? Talvez ele esteja engajado em alguma causa, em alguma entidade. Então, o Pato tá levantando no Instagram dele os trabalhos sociais que ele tem feito. Com crianças, está falando de mensagens bíblicas, enfim. Mas o relacionamento, graças a Deus, Namoro continua. Isso Que daí bom. tem uma outra Pra quem razão, estava só ele vai preocupado, saber explicar. Aí ele vai ter que contar. Mas- Eu estou deduzindo, pelas postagens, talvez ele queira enaltecer o trabalho social dele. Sim, deixar a vida pessoal ali de lado, Exatamente. talvez para um outro Instagram, né? Obrigado, Instagram Rebeca. só do romance, Pato e Rebeca Bravanel. Que legal, Rebeca. Ó, a gente ficou muito feliz, Muita né? gente Que fina, continue. Rebeca, sempre Ela é muito acessível e legal, querida. também gosto dela, viu? Bafão. Chegou! O Joãozinho, olha o Joãozinho. Joãozinho não falha. Olha, vocês sabem que hoje a gente ficou tão envolvida aí nessa história da Marina Rui Barbosa, José Loreto, enfim, que eu tenho dois aqui, olha. Eu tenho
Eu tenho as Paquitas, que vão lançar um livro e eu tenho uma história ótima também. E tem a Globo negando mudanças no programa de Fátima Bernardes. O que vocês querem? As duas coisas. As duas. Que seja As duas. conciso, objetivo, Então, direto tá, e olha breve. só. Paquitas, Paquitas, Paquitas. Meninas bonitas, todas se vestem de soldadinhos, são maravilhosas. Aí, Ele é louco, o que gente. acontece? Elas lançaram um livro. Pra quê? Fica a pergunta. Ah, Felipe! Felipe! Oi! Fala, David! Olha só, elas vão lançar um livro, ela pergunta pra quê? E aí elas foram atrás de Marlene Matos, né? Pedindo pra Marlene Matos pra escrever. Dar um depoimento, claro. Marlene pegou e falou assim: eu não tenho nada pra dar de depoimento pra vocês. Sabe, se vocês quiserem falar que eu era brava, olha ela aí. A zebra. A zebra, deu zebra. Deu zebra quando elas O foram livro das procurar a Paquitas. Marlene. Deu zebra. Aí quando elas perguntaram pra Marlene, a Marlene falou: se quiser falar que eu era brava, que eu não deixava vocês saírem, que eu não deixava isso, vocês podem falar o que vocês quiserem. Boa. Mas eu mesmo participar, não tem nem por causa, já faz mais não sei quantos anos que isso Nem acabou. Ninguém Isso, mais lembra disso e vocês aí insistem com essa história de Paquita. Não sei que Correu ela com as acabou com Paquitas, deu um um soldadinho passa fora. de chumbo, viu, ô Sônia Abrão? Tá E aí certo. foi a história que aconteceu. E também na Rede Globo de televisão, a história de que vai mudar, que é o programa da Fátima Bernardes, iria ou não Toda hora acabar. é isso, né? Vai ou não acabar? Não, o programa não vai acabar. O que vai acontecer é o seguinte, ele irá mudar de horário. Sim. Eles estão fazendo uma pesquisa, uma adaptação e mudanças irão para depois do carnaval. É isso, gente. Acabou os bafões de hoje. Amanhã tem mais. Isso foi uma Mas gravação. olha aqui, eu vejo... Isso foi uma gravação. Vai se explodir. Ai, ai. Ai, menino. Flávio, você é uma figura também, viu? Gente, vendo a foto da Fátima Bernardes, hoje foi um dia em que ela se emocionou e chorou no programa, porque ela recebeu a mãe de um dos meninos, não é, do futebol do Flamengo que morreram naquele incêndio no alojamento. E ela teve uma hora que ela não aguentou. A mãe, inclusive, do garoto, com o braço com uma tatuagem enorme com o rosto do filho e a camisa do Flamengo. Olha que coisa, não é? E ainda falando em fé, em esperança, essa mãe do jogador era uma pessoa muito centrada e muito forte espiritualmente, muito forte. E isso fez com que a Fátima se emocionasse profundamente, porque ela falou, nossa, ela ainda fala de esperança, ela ainda fala de fé. Foi um momento muito importante do encontro ontem, não é? E que mexeu com certeza com o coração de todo mundo que estava aí assistindo. Toda a nossa solidariedade, viu, mãe? Realmente é muita força, é muita resistência espiritual e que seu filho aí esteja num bom lugar, esteja lá ao lado de Deus, né? Tá aí a Fátima muito emocionada. Bom, voltamos aqui para os nossos contatos, Vladimir Alves. Pode ir com calma, Pode ir tem com um calma? longo minuto e meio Tá pela bom. frente. @Vladimir Alves no Instagram, entra lá e dá sua opinião. A Débora Nascimento deve ou não perdoar o José Loreto? Quero saber. Tá certo. Tiago Rocha. Tem um post novo, entraram lá no perfil da Débora Nascimento e a Débora curtiu esse post que é no mínimo, vai colocar mais lenha na fogueira. Tá lá no meu Instagram, @ThiagoRochaBR com TH. Tudo junto, entra lá, espero você. Obrigado, Sônia. Obrigada a você, imagina. Felipe Campos. Me segue lá, Felipe H. Campos é o Insta, de segunda a sexta, bafões aqui no A Tarde é Sua. Um beijo pra vocês e até amanhã. Tá certo. Olha, várias celebridades estão também apoiando o Zé Loreto aí, não é? Nesse novo ciclo que ele vai ter que enfrentar agora e pode ser até que nem volte para o ar. Também tem esses comentários aí nos bastidores. Fora da novela, na geladeira e não sabe se da geladeira para o da rua. Mas isso, olha, é muito suposição, né, das pessoas. Agora, os que estão apoiando e deixando mensagens para ele, eu acho também importante nessa hora, né, gente? Tá fácil para ninguém, por mais que ele tenha provocado toda essa história. Fabiana Carla, Viviane Araújo, Eri Johnson, David Brasil, Isabela Garcia, que apoiou a Débora, também tá dando uma força aí pro José Loreto, Miliane Cortez, Murilo Rosa, entre outros. Tô torcendo por você, por vocês, dizem a maior parte das mensagens. Beijo, gente. Até amanhã, 3 da tarde, mais uma tarde é sua. Tchau, tchau.